A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Espero que estejam todos bem, que estejam com saúde, que estejam alegres no Senhor, para nós podermos, com tranquilidade, meditarmos em mais uma lição bíblica da escola dominical. A lição de hoje é referente ao domingo 23 de março de 2025. E a lição é a lição de número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. E lembrando os irmãos, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o tema em defesa da fé cristã, também conhecida como apologética. Vamos ler um texto para a nossa reflexão, que está lá na epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, no verso 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, abençoa o nosso estudo nesta oportunidade, Senhor, dando graça, sabedoria, para que possamos aprender um pouco mais da Tua Escritura Sagrada. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tito, o pastor, ele foi um dos colaboradores mais próximos do apóstolo Paulo. Participou de viagens missionárias com ele e desempenhou um papel significativo na disseminação do cristianismo no primeiro século. Ele era de origem gentia, provavelmente grego, ou seja, gentil é o não judeu, e é mencionado várias vezes no Novo Testamento. Tito ele foi escolhido por Paulo para liderar a comunidade cristã na ilha de Creta. A ilha de Creta ainda tem esse nome hoje, pertence à Grécia, está ao sul do Mar Egeu, ali no meio do Mediterrâneo. E ali, pastoreando aquela igreja, Tito enfrentou o desafio de organizar e fortalecer a igreja local. Então, o tema da nossa lição de hoje é sobre a natureza organizacional da igreja. O que é isso? A igreja é conhecida como um organismo vivo, ou seja, corpo de Cristo. Então, quem são os cristãos? Os cristãos são todos aqueles que pertencem a esse organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Então, há cristãos em toda a parte, em todos os lugares do nosso planeta. E um dia nós vamos nos reunir no céu. Mas também a igreja é uma organização local. Ela tem uma estrutura
para manifestar a fé nesse mundo. Então, as igrejas locais, elas se estabelecem. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um estatuto, a nossa igreja tem um estatuto, esse estatuto é aprovado pela legislação da nossa nação. Nós temos templos, ou seja, lugares próprios onde a igreja se reúne, faz os seus cultos com horários previstos. Há uma hierarquia dentro da igreja que faz parte dessa organização: pastores, presbíteros, diáconos, músicos, diretoria, secretaria, tesouraria, presidência. Ou seja, há uma estrutura organizacional. E a epístola de Tito é chamada uma das cartas pastorais do Novo Testamento. Ela foi escrita por Paulo como orientação para ajudar Tito em seu ministério e também para Tito organizar a igreja. Na carta, Paulo instrui Tito a nomear presbíteros que fossem moralmente exemplares, a combater falsos ensinamentos e a incentivar os cristãos a viverem vidas piedosas e produtivas. Então a igreja estava no início, primeiro século, crescendo, e estava meio desorganizada. Primeiramente se reuniu em casas, depois, de um certo momento, as lideranças, principalmente o apóstolo Paulo, começou a pôr o que nós chamamos hoje ordem na casa. Olha, monte uma estrutura, Tito, organizacional. Nomeie lideranças espirituais, combata as heresias que entram, que surjam dentro da igreja. E aí foram surgindo os templos e a organização da igreja como conhecemos hoje. O tema do nosso trimestre é apologética, é a defesa da fé baseada em argumentos. Ela visa responder perguntas que podem afastar uma pessoa de Deus e rebater críticas que tentam desmerecer a veracidade da religião. Por isso, o tema de hoje é muito importante. A igreja como uma organização, não apenas como um organismo de Cristo, mas como uma organização religiosa que se estabeleceu neste mundo. Muitos tentam desmerecer isso. Paulo e Tito eram apologistas, ou seja, eles defendiam a fé. Lá em Tito 1, versos 10 e 11, Paulo escreve assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, por dinheiro. Há grupos e indivíduos cristãos que acreditam que a fé
ela pode ser vivida de forma independente. Não, não precisa de igreja. Esse negócio de pastores, esse negócio de igreja, tudo isso é bobagem. Eles só querem o teu dinheiro. E, então eles acham que não tem necessidade de uma estrutura formal de igreja, nem de liderança pastoral. Esses cristãos, eles geralmente enfatizam uma relação direta com Deus e a luta e a, melhor dizendo, de a leitura pessoal da Bíblia. Ou seja, eu não preciso ir na igreja. Eu posso desenvolver a minha fé sozinho, eu e Deus, eu e Cristo. Então, já no século XIX já surgiu um movimento dos irmãos, também conhecido como Irmãos de Plymouth, nos Estados Unidos. Esse movimento, ele rejeita a hierarquia eclesiástica, tentando promover igualdade entre os membros. Também têm surgido movimentos como igrejas em casa. Muitos cristãos optam por se reunir em pequenos grupos em casa, sem pastores, acreditando que isso reflete mais fielmente as práticas da igreja primitiva e por isso estamos lendo a Epístola de Tito hoje, trazendo esse trecho em que Paulo organiza a igreja, porque muitos enganam os servos de Deus. Não precisa de igreja, a igreja é primitiva, se reunir em casas. Não, isso não é verdadeiro, isso foi apenas num princípio, quando ainda não havia membros para uma organização formal. Jesus andava com 12, depois foram crescendo. Quando Jesus subiu aos céus, nós vemos lá em Jerusalém 500 pessoas, aproximadamente. E aí a igreja começou a se espalhar por causa da perseguição por todo mundo. E foi surgindo, principalmente com a pregação de Paulo, de Tito, outros grupos em todo o mundo. E agora Paulo, depois desse primeiro momento em que realmente as igrejas se reuniam em casas, Paulo começa a dar uma organização formal para a igreja. O organismo vivo de Cristo agora se organiza em igrejas locais. É isso que Paulo está fazendo com Tito, e dizendo para Tito, olha, separa presbíteros, cuidado com aqueles que vêm abusar da fé dos irmãos, estabelece organização na tua igreja. Então, isso não reflete igrejas em casa, as práticas da igreja primitiva. Tem também os cristãos independentes. Alguns indivíduos preferem praticar a sua fé de forma privada, sem se envolverem em comunidades organizadas. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo um vídeo aqui no YouTube. Os irmãos falam, não, ficamos na internet, igrejas na internet, se comunicamos. Não, isso é errado. Os estudos que trazemos aqui no YouTube e outros tipos de comunicação social, eles são válidos no sentido de abrir oportunidades de você fazer estudos mais profundos da palavra de Deus. Então, hoje, com a riqueza de material na internet, estou falando de material bom, material selecionado, você tem muito mais facilidade, coisas que antes você só conseguia lendo livros.
tem os estudos na igreja pelos pastores, pelos ensinadores, e os irmãos, eles enriqueciam os seus conhecimentos através de estudar livros. Hoje, você enriquece o seu conhecimento bíblico através de estudos como o nosso, que estamos dando aqui na Escola Dominical. Mas isso é apenas uma parte da vida cristã. A vida cristã é muito mais do que isso. Não é apenas sabedoria, é também envolvimento emocional com os irmãos, comunhão. Cristãos independentes não têm isso. Então, há alguns perigos nessa maneira de pensar. Assumir uma postura cristã sem estar conectado a uma igreja organizada pode apresentar alguns perigos espirituais. Por exemplo, falta de apoio espiritual. Todos nós precisamos de irmãos nos fortalecendo na fé. E a comunidade cristã, a igreja local, ela fornece esse encorajamento mútuo, fazem cultos de oração, reuniões de oração, reuniões e ensaios de musicais, o próprio culto, ensino, doutrina. E às vezes um irmão está doente, outro está passando uma circunstância de tribulação na sua família ou no seu emprego, pede orações, relata fatos, comunica aos irmãos o que está passando, e essa comunidade espiritual ela vai encorajando, vai ajudando, não deixando que o irmão desfaleça na fé, compartilhando experiências e desafios espirituais. Olha, irmão, eu já passei por isso, eu sei como é, posso te ajudar. Sem uma comunidade, pode não, vai haver solidão e falta de suporte. Um outro perigo muito comum é uma interpretação individual equivocada. Você está isolado pode levar a interpretações incorretas ou parciais da Escritura. Então, por isso surge tanta heresia. Ali na igreja não, nós temos o diálogo, a troca de ideias, os irmãos perguntam, pastores, ensinadores respondem, mostram na Bíblia, você vai tendo os cultos doutrinários que vão te trazendo conhecimento, outros irmãos na conversa ajudam a esclarecer, a equilibrar entendimentos, tudo isso faz parte da comunhão e do compartilhamento, não só das coisas emocionais, da vida do cotidiano, mas também do conhecimento das escrituras. É conversando, é perguntando, é trocando informações que nós vamos aprendendo. E terceiro, há um risco de orgulho espiritual. Essas pessoas, não poucas, ficam soberbas, porque não precisam prestar contas aos outros irmãos na fé. Quando o irmão na fé começa a faltar na igreja, por desleixo, por estar desanimado, os irmãos começam a perguntar, começam a ligar para o irmão, para a irmã, começam a encorajá-lo a voltar à comunhão. E aí o irmão tem que prestar conta para o outro irmão. Tem que abrir o coração, falar o que está passando. Quando não existe essa prestação de conta, você fica livre. Não tem ninguém, não tem nenhuma autoridade sobre você, aí você faz o que quer. Isso é orgulho. E vai afastando você dos princípios de humildade ensinados na Bíblia Sagrada.
E também há uma falta de crescimento coletivo. A igreja, para crescer, ela precisa estar organizada, um lugar de aprendizado, de crescimento mútuo. Então você encontra uma pessoa na rua, fala de Jesus, convida essa pessoa para estar na sua igreja. É assim que você veio para Jesus e é assim que outras pessoas virão, tendo encontros com cristãos, esses cristãos evangelizam, essas pessoas evangelizadas são convidadas a participar dos nossos cultos, dos nossos ensinos, das nossas orações, entra numa comunidade organizada, percebe a estrutura formal de um pastor, de líderes espirituais, de uma casa própria para a adoração e se sente acolhido e ali começa a desenvolver as suas habilidades espirituais. Sem uma igreja, pode haver limitação no uso de desenvolvimento desses dons, porque Deus usa. E também a dificuldade de cumprir os mandamentos bíblicos de comunhão. Então, nós temos o batismo nas águas, a Santa Ceia do Senhor, como coisas estabelecidas por nosso Senhor Jesus Cristo que precisam ser feitos em templos organizados. A Bíblia, ela enfatiza a não deixar de congregar, como está escrito lá em Hebreus 10:25. Meus irmãos, não deixem de congregar, como alguns irmãos têm feito isso. Então, há uma exortação, um cuidado, para que os irmãos não deixem de viver em comunhão com os outros cristãos. Lá em Atos 2:42 diz que os irmãos tinham tudo em comum, a partir do pão, as orações. Não fazer parte de uma igreja pode dificultar a obediência a esses mandamentos. Esses são apenas alguns perigos que pode assumir a quem assume essa posição. Então, estamos nesse estudo bíblico mostrando que a igreja, resumindo o que ensinamos, a igreja é um organismo vivo, ou seja, faz parte do corpo de Cristo, e nesse organismo vivo estão todos os cristãos da face da terra. Alguns já partiram para o Senhor, outros serão arrebatados e um dia todo esse organismo vivo de toda a face da terra estará reunida com Jesus no céu. Mas há uma organização. A igreja existe aqui na face da terra de forma organizada, como ensinou o apóstolo Paulo a Tito e em diversas de suas epístolas, por exemplo, a Timóteo. Olha, se organizem, Tito, se organize, Timóteo, em igrejas locais, com pastores, com presbíteros, com ensinadores, onde vocês podem se reunir para partir o pão, tomar a santa ceia do Senhor, para aqueles que são novos convertidos, descerem as águas no batismo formal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas essas coisas é preciso de um local, é preciso de uma organização. E para ter um local e uma organização, isso precisa cumprir alguns requisitos das leis da nossa nação. E aí a igreja cumpre essas leis, estabelece ali uma organização que dá suporte aos irmãos para comunharem, para viverem juntos, para orarem, para se fortalecerem uns aos outros. Em nossa defesa da fé, nós vemos que se você não respeita essa organização, se você não respeita
a autoridade eclesiástica, você vai passar diversas dificuldades no mundo espiritual, porque não vai ter como ter essa comunhão tão intensa com os irmãos, não vai, não vai ter ninguém para te ajudar nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, não vai poder externar os dons que Deus deu para você, como do ensino, do canto, da profecia. Tudo isso vai ser perdido. E você pode também perder a sua fé. Que Deus te abençoe, que você não esqueça. Não deixem de congregar, como fazem alguns irmãos, como alertou o autor da Epístola de Hebreus. Que Deus possa te abençoar. A igreja é boa, a igreja organizada, ela ajuda e te fortalece. Em nome de Jesus. Vou orar por você agora, que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, te damos graça por esse momento em que aprendemos da necessidade de nos reunirmos em uma organização local, Senhor, para distribuir aquilo que tu tens dado para nós, através do ensino, através das orações, através do apoio mútuo entre os irmãos reunidos em uma congregação de fé. Que os teus servos nunca abandonem essa oportunidade de se reunir com os irmãos em uma organização local. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.